Como que, vivendo nesse mundo, vendo tantas coisas ruins, Deus pode às vezes parecer à parte, parecer ausente? Meus irmãos, Deus não perdeu o controle. Quando eu penso em humildade, quando eu penso no reconhecimento da nossa posição, eu lembro de Jó. Jó era um homem justo, Jó era um homem que vivia segundo os preceitos de Deus, e depois de ter passado poucas e boas, depois de ter perdido seus bens, perdido sua saúde, perdido sua família, Jó indaga a Deus, Jó pergunta a Deus sobre o seu silêncio. Fazendo um paralelo com o que estamos conversando aqui, Jó, lá no íntimo do seu coração, pensa assim: onde está Deus diante disso? Onde está o Todo-Poderoso diante dessas coisas que estão me acontecendo? Onde está Deus diante dessa guerra que mata e assola as populações mais pobres do mundo durante tantos anos? Onde está Deus quando essas pessoas corruptas ganham vantagem em cima de toda uma população e enriquecem com isso, e nada acontece com eles? Onde está Deus aonde as pessoas usurpam do trabalho uma das outras, as pessoas exploram o trabalho uma das outras, e enriquecem com isso e degradam famílias e gerações? E sabe o que Deus responde para Jó? No capítulo 38, no versículo 4. Onde estavas tu, Jó, quando eu lancei os fundamentos da terra? Precisamos entender que, apesar de estarmos no mundo, apesar de sermos do mundo e sermos dotados de capacidade e inteligência, nós continuamos criatura de Deus. Jamais poderemos alcançar, jamais poderemos entender a mente e a capacidade do Criador. Meu irmão, é com muito peso que eu falo isso, mas continuamos sendo criaturas e estamos debaixo do jugo do Criador. Deus não perdeu o controle, Deus mostra isso para Jó, no capítulo 38, no capítulo 39, no capítulo 40, é Deus mostrando para Jó: olha, Jó, eu sou o Deus de toda a história. Cantamos aqui que Ele é dono das estrelas, Senhor dos mares, criou tudo e reina sobre tudo. Essa deve ser a primeira postura da igreja diante das mazelas que acontecem. Se em algum momento no seu coração um sentimento de injustiça se infiltra, um sentimento de inquietude se infiltra e você começa a questionar Deus, se lembre disso: Ele é o Senhor de toda a história e não perdeu o seu controle. Depois dessa conversa longa de Jó com Deus, no capítulo 42 ele diz: eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. O caos do mundo não tirou Deus do trono. Deus continua rei e soberano sobre toda a história. Essa deve ser a nossa primeira postura. Salmo 103, versículo 19 diz: o Senhor estabeleceu o seu trono nos céus, e o seu reino domina sobre tudo. Não devemos jamais questionar a autoridade de Deus sobre a sua criação. Jamais. Ele é o Criador e detém todo o poder. Bom, entendendo isso, agora continuamos no mundo. Já sabemos que Deus domina sobre todas as coisas e que Ele tem autoridade sobre todas as coisas. Mas nós continuamos nesse cativeiro. Nós continuamos presos. E a segunda postura que eu quero que você aprenda nessa noite é a postura de resiliência. A igreja precisa aprender a ser resiliente nesse cativeiro. João 16 vai dizer assim: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus está dizendo aos seus discípulos e também a nós, que nós estamos aqui nesse mundo para sofrer mesmo. Nós estamos aqui nesse mundo para passar por aflições mesmo. Nós estamos aqui nesse mundo para que possamos experimentar um pouco do sofrimento que também Cristo experimentou. Você sendo um cristão, você tendo os princípios de Cristo, aqui Paulo fala sobre as primícias do Espírito, ou os primeiros frutos do Espírito, você também geme, você também agoniza, você também sofre com esse cativeiro. E a postura que eu quero que você aprenda essa noite, que Deus quer que você aprenda essa noite, é a resiliência, para que você também aprenda a sofrer. Se de alguma maneira a sua vida como cristão tem sido fácil demais, eu tenho uma notícia para você, meu irmão. Talvez você precise se aprofundar mais e buscar mais a Deus, porque diante de tudo que vivemos e vemos, a nossa vida não é fácil. Sofreremos perseguições, sofreremos
maldades, sofreremos mazelas e temos que aprender a sofrer, porque estamos no mundo, mas não pertencemos a este mundo. Lá em 1 Pedro 2,11, Pedro fala assim: amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros. Devemos saber que, por mais que estejamos nesse mundo, não somos desse mundo. Estamos aqui de passagem, e durante essa passagem, precisamos aprender a sofrer. Precisamos aprender que nem sempre teremos os melhores lugares nessa terra. Precisamos aprender que nem sempre ocuparemos as melhores cadeiras. Precisamos aprender que às vezes vamos ser preteridos pela nossa fé em Cristo Jesus. Romanos 5 diz que a tribulação produz perseverança, e a perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. Meu amado irmão, a vida aqui nessa terra não será fácil para você, mas eu te convido hoje a ter uma postura de resiliência. Já não bastasse os problemas que acontecem na nossa vida, já não bastasse os problemas que acontecem no mundo, nós ainda temos os problemas que acontecem dentro de nós, as guerras internas que nós temos dentro de nós, porque decidimos seguir a Cristo, porque como forasteiros não pertencemos a esse mundo. Deus continua reinando sobre tudo, Ele tem um controle sobre tudo. Já entendemos que precisamos aprender a sofrer, e o que Romanos 5 diz é a última postura que a igreja precisa ter, é a postura de esperança. Esse texto de Romanos 8 que nós lemos fala sobre uma esperança, fala sobre um aguardo, fala sobre uma dor de parto. Lê comigo o versículo 24 e versículo 25 novamente. Porque fomos salvos na esperança, mas a esperança que se vê não é esperança. Pois como alguém espera o que está vendo? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. A esperança, ela é a certeza de que por mais que estamos sofrendo nesse mundo, o nosso sofrimento não fica aqui. O nosso sofrimento não se encerra aqui. O fim dessa vida não é o fim da nossa história. Nós, como seguidores de Cristo, nós, como aqueles que temos as primícias do Espírito, sabemos que todo sofrimento terreno resulta em uma glória eterna. Paulo vai dizer em uma das suas cartas que essa pequena e leve tribulação que estamos passando resultará para nós em um eterno peso de glória. Paulo diz isso depois de ser açoitado, depois de ser preso, depois de naufragar, depois de passar por várias perseguições. Ele diz que, olha, essa leve tribulação que a gente passa aqui não pode se comparar com o eterno peso de glória que teremos na nossa pátria celestial. 1 Coríntios 15 vai falar: sede firmes e inabaláveis, sabendo que no Senhor o nosso trabalho não é vão. Diante de toda maldade, diante de toda mazela, diante de toda injustiça, nós devemos nos portar com humildade, nós devemos nos portar com resiliência, nós devemos nos portar com esperança. A experiência com Cristo Jesus produz em nós esperança. A esperança de que um dia retornaremos aos braços do Pai. Não é a esperança de que um dia o mundo será totalmente justo. Não é a esperança de que um dia a fome acabará no mundo. Não é a esperança de que um dia seremos recompensados e aquelas pessoas que fizeram injustiça conosco pagarão pelos seus erros. É a esperança de que Cristo voltará e nos levará para o nosso lugar de destino. Meus irmãos, não se engane. Muitas pessoas vivem nesse mundo para que a esperança que elas têm nas coisas terrenas sejam satisfeitas. Muitas pessoas acordam, trabalham, comem, para que os planos terrenos sejam concluídos. Cuidado se você direciona a sua vida com uma esperança que se encerra no momento em que você fechar os seus olhos aqui nessa terra. Cuidado se você gasta todo o seu tempo, todo o seu dinheiro, toda a sua força, toda a sua juventude, com algo que, no momento em que você morrer, fique aqui com você. A nossa esperança está em saber que estaremos um dia de volta com o nosso Senhor. Estaremos um dia de volta à pátria celestial.
e poderemos, aí sim, usufruir de todas as bênçãos, usufruir de todo o prazer, usufruir da plena alegria que é estar ao lado do Senhor. O texto de Paulo aos Romanos nos mostra que, por mais que vivamos nessa terra, jamais vamos poder experimentar da verdadeira alegria que é estar ao lado de Cristo. No versículo 18, que foi o primeiro que a gente leu, Paulo diz: considere que os sofrimentos do presente não se podem comparar com a glória que será revelada em nós. O tanto que você sofre hoje, o tanto que o mundo sofre hoje, o tanto que os cristãos sofrem hoje, não são nada perto da alegria que vai ser chegar aos braços do Senhor, perto da plenitude que vai ser completar a nossa carreira e encontrar-nos de volta com o nosso Salvador. Por isso, a sua postura, meu irmão, nessa noite deve ser uma postura de esperança. Jamais olhe os problemas, as mazelas, o caos com desesperança. Jamais encare tudo que você vê no seu celular, na sua TV, no seu rádio, com desânimo, com tristeza. Claro, sofra com aqueles que sofrem, mas lembre-se que a nossa pátria não é aqui. O sofrimento não é o fim da história. Há algo maior preparado por Deus. Jesus disse que quando Ele retornasse ao Pai, ali no céu nós teríamos muitas moradas. E a mensagem dessa noite, a esperança da nossa libertação desse cativeiro, são essas moradas. Eu não vim trazer aqui a resolução para os problemas do mundo. Eu não vim aqui trazer a solução para todas as guerras. Eu não vim aqui, através da palavra de Deus, trazer a solução para a fome, mas eu vim trazer a esperança de que um dia retornaremos aos braços do nosso Pai. E é com essa esperança que nós vivemos. É com essa esperança que nós acordamos. É com essa esperança que nós dirigimos até o nosso trabalho. É com essa esperança que nós trabalhamos e retornamos para a nossa casa, e fazemos a nossa janta, e brincamos com os nossos filhos, e vamos dormir. Com a esperança de que um dia reencontraremos com o nosso Senhor. Nossa esperança não está naquilo que vemos, mas no que Deus prometeu. Paulo vai dizer: como pode ser esperança algo que eu vejo? Mas a verdade é que, se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Há um trecho na Bíblia, lá em Apocalipse 21, e eu gostaria de convidar você a abrir sua Bíblia lá no finalzinho, lá em Apocalipse 21. João, na ilha de Patmos, ele tem uma visão, e essa visão é a visão que nos traz a verdadeira esperança. Então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já se foram, e o mar já não existe. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, enfeitada como uma noiva preparada para o seu noivo. E eu ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: o tabernáculo de Deus está entre os homens, pois habitará com eles. Eles serão o seu povo, e Deus mesmo estará com eles. E eles lhe enxugará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem lamento, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. O que estava sentado sobre o trono disse: eu faço nova todas as coisas. E acrescentou: escreve, pois essas palavras são fiéis e verdadeiras. Aí está a sua esperança, meu irmão. Aí está a solução para os problemas do mundo. Um novo céu e nova terra, aonde não há choro, aonde não há dor, aonde não há caos, aonde não há guerra. João traz para nós uma verdade que precisa nos impactar, uma verdade que precisa criar em nós ansiedade, precisa criar em nós anseio por nos reencontrarmos com Deus. A metáfora usada por Paulo lá em Romanos é a metáfora de uma dor de parto, e a dor do parto, por mais que seja cruel, ela revela algo divino. Depois de toda a dor, depois de todo sofrimento, depois de toda a agonia, vem uma nova vida, vem a graça de um novo nascimento. No versículo 2, João vai dizer: vi um novo céu e uma nova terra, porque, no versículo 1, perdão, a primeira terra e o primeiro céu já se foram, e o mar não existe. Um dia, toda
dor, um dia todo caos, um dia toda maldade, um dia toda injustiça vão desaparecer. E teremos apenas o prazer de contemplar a Cristo, o prazer de ter Deus em nosso meio. Existe uma música que o nosso Ministério de Louvor vai cantar agora, que retrata bem essa esperança. Geralmente essa música ela é cantada em funerais. Já fui em alguns já que ela foi ecoada. Mas hoje eu queria te convidar a refletir nessa música para o seu dia de amanhã. Eu queria te convidar a viver o seu cotidiano com essa esperança em mente. A esperança da Nova Jerusalém, a esperança do reencontro com Cristo, a esperança da nossa pátria celestial. Só com essa esperança poderemos realmente viver e existir nesse cativeiro. E um dia seremos libertos. A esperança dessa libertação é o que nos move, é o que nos leva para frente.